Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos ler até o versículo 17. Ora, Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Eterno, nós estamos aqui neste dia, Senhor, para glorificar ao Teu nome. Senhor, nós precisamos ouvir, compreender e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então fala conosco nessa manhã de uma maneira gloriosa e poderosa. Enche os nossos corações, Senhor, com esse alimento, a Tua palavra. E por isso eu quero repreender toda inquietação, todo impedimento, toda perturbação. Se havia nesse lugar, nós banimos agora, repreendemos esse lugar. Que sobre esta igreja, esse templo, Senhor, sobre as nossas vidas, venha pairar, Senhor, a unção do Teu poder, a Tua graça, trazendo refrigério ao nosso coração, a alma e a mente, de uma maneira poderosa. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém? Essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela está na sinagoga, ela está na casa do Senhor. Esse aqui, a passagem de Lucas 13, esse é o último registro de Jesus indo até uma sinagoga, indo até uma igreja. Dentro do ministério dele, esse é o último registro de Jesus dentro de uma casa de oração. E a Bíblia vai narrar e vai dizer aqui que Jesus está nesse lugar, e dentro desse lugar, nesse mesmo ambiente, dentro dessa igreja, essa mulher está ali. Ela está dentro da igreja, ela está dentro do culto, ela está dentro da sinagoga, e ela tem um problema. A Bíblia diz que há 18 anos essa mulher anda encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Não havia possibilidade, probabilidade dessa mulher se endireitar. A Bíblia vai dizer que ela andava encurvada. E eu fui dar uma olhada sobre isso, andar encurvada. Provavelmente a doença que essa mulher tinha era espondilite, que é algo assim, que até hoje a gente vê algumas pessoas andando, quando elas andam encurvadas, ela vai criando aquela cócova, como uma cócova de camelo, e cada vez mais ela vai travando a coluna. E essa mulher, ela já estava nessa condição, provavelmente, como a Bíblia diz, que ela já estava nessa condição há 18 anos. Essa mulher, ela já andava muito encurvada, a ponto até mesmo, alguns dizem que ela já olhava até mais para trás do que para frente. Ela já estava tão encurvada a ponto de ela já não ter mais a visão das coisas para frente. Ela já tinha, na verdade, a visão só das coisas de trás. Ela, na verdade, era alguém que, como quando andava, olhava para o retrovisor. Ela já não conseguia mais olhar para o alto, nem olhar para frente. Ela já olhava simplesmente para as coisas de trás. Porque essa era a condição por conta da enfermidade. Jesus vai dizer
que essa mulher aqui, ela vivia nessa condição por conta de Satanás estar agindo, havia uma enfermidade na vida dela. Olha só que condição que essa mulher está. A condição dela não é nada fácil. Por quê? Porque Jesus vai dizer que Satanás está atormentando a vida dela e que também existe essa enfermidade. E com certeza essa enfermidade, essa situação a qual essa mulher estava submetida, trazia para o coração dela, para a vida dela, muita vergonha. A condição de vida dessa mulher não era nada fácil. A condição de vida dessa mulher não era confortável. Pensa quando essa mulher saía na rua, pensa quando ela andava, como que as pessoas olhavam para ela, a condição de vergonha, de tristeza por viver assim e não poder mudar a história da vida dela, com certeza trazia para essa mulher um certo desânimo, uma certa tristeza. E como é difícil, muitas vezes, na história da nossa vida, condições a qual somos submetidos, mas que nós, eu e você, não temos uma possibilidade mínima de mudar. Tem coisas que nós passamos, que nós vivemos, que não está ao nosso alcance mudar. E o que fazer quando estamos diante de situação como essa? O que fazer quando a situação é dessa forma? E o que me chama a atenção aqui, é que a Bíblia vai dizer que ela está onde? Ela está na igreja, ela está na casa do Senhor. Ela está ali. Essa é a condição. Curvada, Satanás agindo na vida dela, doente, mas ela está na casa do Senhor. E aqui talvez, na cabeça de muita gente, vai rolar parafuso. Porque muitos, na situação dessa mulher, já não estariam mais na igreja. Por quê? Porque estariam sendo tentados na sua mente. Porque o que adianta ir para a igreja se a minha vida está dessa forma? O que adianta ir para a igreja se a minha vida é uma vergonha? O que adianta ir para a igreja se a minha vida é uma condição, está nessa condição, se a minha família está nessa condição, se a minha casa está nessa condição? Porque muitas vezes serão sentados dessa forma, mas a Bíblia diz que essa mulher está ali da mesma forma que Jesus está na sinagoga e tem prazer de ir na sinagoga. A Bíblia vai dizer que essa mulher também está lá, mesmo nessa condição de vergonha, mesmo nessa condição de já estar curvada, olhando para trás, sem chance de levantar os olhos, de olhar para frente, mas ela ainda está na casa do Senhor. Ela nos traz uma grande lição aqui que nós devemos entender. Essa mulher, ela é perseverante e a Bíblia diz que ela vai estar na casa do Senhor, ela está na sinagoga. Que dia que era? Era um sábado. Essa mulher podia estar em qualquer outro lugar, porque era sábado. Ela podia estar descansando, ela podia estar na casa dela, ela podia estar descansando da situação que ela está vivendo, mas não, ela resolve estar na casa do Senhor. Ela decide, porque, irmão, presta atenção numa coisa: estar na casa do Pai é uma decisão. Você está aqui nessa manhã, posso ouvir um amém? Isso foi uma decisão do teu coração. Muitos talvez por conta do dia nublado que está aí fora, por conta da perspectiva de chuva, ou talvez qualquer outra coisa, decidiram não vir a esse lugar. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque você decidiu sair da sua casa e tomou a decisão. Talvez para muitos o domingo é o dia de limpar a casa, de lavar a louça, de lavar a roupa, de ir no supermercado, de ir para o shopping, de fazer compra e de tantas outras coisas. Mas você tomou uma decisão no seu coração de vir à casa do Senhor, de buscar ao Pai numa manhã como essa, de louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E eu posso dizer para você que você tomou a decisão mais correta da tua vida. Escute, se essa mulher estivesse em casa, descansando, teria alguma coisa de errado? Não, porque era o dia do descanso. Sim, tem coisas na nossa vida que assim, parece que não tem nada de errado, mas também não é o certo muitas vezes. Porque, irmão, escute uma coisa: se você quer viver o que ninguém vive, faça o que ninguém faz. É assim que acontece. Tem que ser dessa forma. Se você quer viver coisas diferentes com Deus, você tem que fazer coisas diferentes para Deus. E ela resolveu, num sábado como esse, estar ali. Com toda a dificuldade que ela está vivendo, ela decide ir ao templo. Primeiro que não era fácil, né? Para que lado é o templo? Mas ela vai. Mas ela quer estar. Talvez quando ela saía de casa, alguém ficava zombando, alguém ficava rindo, alguém ficava meio assim, mas ela decide ir. Ela decide ir.
ao templo. Ela está na casa do Senhor. E vou abrir um adendo aqui. Porque Jesus vai dizer que essa mulher aqui, essa mulher, quem Jesus vai chamar ela? De filha de Abraão. Então presta atenção, quem está comigo diga amém. Essa mulher não era qualquer pessoa. Jesus vai chamar ela de quê? De filha de Abraão. Ela era cristã. Jesus identifica isso na vida dela. Ela não era qualquer pessoa. Ela está sendo identificada pelo próprio Jesus como filha de Abraão. Ela é filha de Abraão. Ela está no culto. Só que Satanás está atingindo a vida dela, atormentando a vida dela, bombardeando a vida dela. E o que eu quero dizer para você nessa manhã aqui é algo tremendo. Às vezes a gente acha que a gente está na igreja, e o fato de estar na igreja a gente está protegido. Às vezes a gente acha que a gente é cristão, e o fato de ser cristão você está protegido. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no mundo você vai ter aflição. Ela está no culto e Satanás está junto. É isso que Jesus vai dizer. Satanás está atormentando ela. E às vezes a gente acha que uma igreja, um templo, 4 paredes, entrar a porta dentro. Irmão, tem horas que uma pessoa vai no culto e o diabo vai no culto com ela. Escute, é o que Jesus está dizendo aqui, não sou eu não, está na sua Bíblia. O diabo está ali no culto com ela. Tem gente que fala assim: não, quando você vai para o culto, o diabo fica na porta esperando. Não, ele está ali, Jesus vai dizer que ele está ali, assistindo o culto, hein? Assistindo o culto. É uma verdade, mas a gente tem que entender isso nessa manhã. Ela está sendo atormentada e ela está no culto. Ela está 18 anos assim, indo todo dia para a igreja, mas o diabo está indo junto. E a gente tem que entender isso, que o que nos liberta e nos livra não é igreja, não é placa de igreja, não é ter carteirinha, não é ter simplesmente um cargo ou coisa parecida dentro da igreja. O diabo não tem medo de carteirinha, nem de cargo eclesiástico. O diabo não tem medo quanto tempo você tem de igreja, já que eu estou 10 anos na igreja. O diabo não tem medo de nada disso. E tem muito crente que ele vai e volta para o culto e o diabo vai com ele. O diabo até pega o culto junto, louva e dá glória a Deus se deixar. Tem muita gente que está dentro da igreja que não está liberto, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Tem muito crente que ele está dentro da igreja, mas a vida dele está desgraçada. Tem muito crente que ele vai para o céu. Ela é filha de Abraão? Sim. Tem muito crente que ele vai para o céu. Só que a vida que ele leva na terra é uma vida medíocre. É uma vida de tormento, uma vida de... Isso não quer dizer que ele não vai ser salvo, ele vai ser salvo. Só que a vida dele é uma vida desgraçada, uma vida de maldição. Ele come o pão que o diabo amassou. E eu quero dizer para você nessa manhã que não é isso que Deus tem para você. Você está entendendo, sim ou não? Não é isso que Deus tem para você. Você vai para o céu e glória a Deus, aleluia. Mas Deus também tem uma vida diferente para você aqui e agora. Se que e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Irmão, não é porque você vai para o céu que você tem que viver de sofrimento aqui, não. Deus quer mudar a história da tua vida. Deus quer endireitar. Deus quer endireitar. Mas visto tem crente endemoniado, olha aqui. Por que Jesus falou? Ela é filha de Abraão. Ela é cristã. Ela é fiel, só que o diabo está agindo na vida dela. Escute uma coisa, eu já disse aqui, Jesus assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que eu quero dizer algo para você, o diabo não quer matar. Qual é a doença desse século? Qual é a doença desse século? Depressão. O diabo não quer, escute uma coisa. O diabo hoje, ele não quer possuir ninguém. Ele quer deprimir. Hoje, antigamente era assim, está endemoniado. Agora, sabe o que acontece? O diabo oprime, deprime. Eu vejo um monte de crente dizendo que está em depressão. A doença desse século é depressão, e até mesmo dentro da igreja, porque o diabo quer fazer isso. Deprimir as pessoas. Pensa a vida dessa mulher aqui. 18 anos sem nenhuma possibilidade.
Ela não viu nesses 18 anos nenhuma possibilidade de remédio. Talvez ela procurou, talvez ela foi em médico, talvez alguém deu uma dica, uma forma, massagista, não sei o quê. Porque a gente, quando está vivendo dificuldades, a gente procura todas as possibilidades de mudar. E aí a gente vai se deparando com as impossibilidades de que aquilo mude. 18 anos, agora, qual era o potencial dessa mulher? Qual era? Nenhum. O que ela podia fazer? Nada. Não dá para lavar uma louça, lavar uma roupa, não dá para fazer nada, não dá para trabalhar. Então, hoje, o diabo quer fazer isso com as pessoas, minar as possibilidades, acabar com o potencial. Porque nós temos potencial e o diabo sabe disso, porque você é uma potência nas mãos do Senhor. E qual que é a estratégia do diabo? Tentar minar as suas potencialidades. Tem coisas que você é bom, que Deus te fez bom, que Deus te deu capacidade, mas aí o diabo vem e vai minando essas potencialidades da tua vida, e você vai ficando sem potencial, você vai se sentindo incapaz, você vai se sentindo impotente, impotente como pai, impotente como marido, você vai se sentindo impotente como empresário, como provedor, como homem de Deus, e aí isso tudo vai sendo minado, e é isso que o diabo quer. Tem gente que não precisa estar encurvado que nem essa mulher não, já está espiritualmente encurvado. A gente vai se curvando ao diabo, a gente vai se curvando a tudo isso que o inimigo vai colocando na nossa vida. Você não pode, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não vai vencer. E a gente muitas vezes vai se curvando a tudo isso. Essa mulher tinha alguma alegria na vida que ela estava? Nenhuma. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você permitir que o diabo mine a sua alegria, que prazer terá você no Senhor? Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: não perca a alegria por nada. Hoje em dia, o que mais a gente vê dentro das igrejas é crente carrancudo, cara de maracujá de gaveta. Você olha para o irmão, dá até medo. O irmão não dá um sorriso. Mas estamos usando máscara. Mas você consegue ver quando o irmão está feliz. Hoje em dia, a gente vê um monte de irmão triste dentro da igreja. Triste por quê? Porque ele não tem nenhum potencial. Porque aquilo que ele esperava não deu certo. Porque ele está se curvando às impotências. Essa mulher não tinha alegria nenhuma. Qual é a visão que você está tendo do mundo? Que visão que essa mulher tinha? Uma visão de retrovisor. Só olhava para trás. Ei, vem para mim. Quem está comigo, diga amém. Amém. Você já reparou que quando alguém perde o potencial, quando alguém perde a capacidade, a primeira coisa que ele começa a falar é do quê? Das coisas do passado. Antes eu conseguia. Antes eu ia, antes dava, agora, antes eu orava, antes eu ia para o monte, antes eu jejuava. Todo crente que perde a potência, perde o potencial, perde a capacidade, a primeira coisa que ele começa a fazer é olhar para trás como ele era. Quando eu vim para a igreja, lembra quando eu me converti? Lembra quando nós ia para o monte e ficava até, lembra pastor Emerson, ficava até o sol raiar, clareava. Lembra quando nós subia? Aí hoje eu perdi o potencial até de subir no monte. Mas tem que subir, minhas pernas não aguentam, né? Cansa, eu não aguento. Eu até queria 6 horas por mim lá, crente 6 horas. Perde toda a capacidade, todo o potencial. Orar até o sol raiar, eu não aguento, porque tem que trabalhar amanhã. Não, você nunca viu crente assim, eu estou falando de outros lugares. Porque quando a gente se converte, a gente é uma potência na mão do Senhor. É até o sol raiar, vamos ficar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer jejum de 40 dias de jejum. Tem crente que hoje ele perdeu o potencial, ele não aguenta fazer uma consagração de 5 horas. Aí ele começa a olhar para trás. Quando eu fazia aquelas 40 dias de jejum, hein? Eita glória! É um crente de retrovisor, ele já está encurvado.
Ele perdeu a visão das coisas da frente, só olha para trás. O que o diabo mais quer fazer, irmão, é que você seja um crente de retrovisor, que você fique só olhando e vivendo do passado, só olhando para trás. Mas nessa manhã, eu venho como enviado do Senhor declarar para você: se levante na presença do Senhor, deixa de olhar para trás, porque Deus tem coisas grandes e poderosas para fazer no teu futuro, no teu amanhã. O que Deus tem para você está na frente, irmão, está na frente. Entenda isso, deixa essa palavra arder no teu coração nessa manhã. Está na frente. Essa mulher está assim, dessa maneira, dessa forma, desse jeito. E quantas vezes nós estamos parecidos com ela? Estou na igreja, mas só Deus sabe como é que está a minha vida. Estou na igreja, mas o diabo está deitando e rolando. É verdade, irmão, vamos ser sinceros. Porque muitas vezes a nossa vida está assim. Eu vou e volto para a igreja, mas quando eu olho para a minha família, para os meus filhos, para a minha casa, minha saúde, quando eu olho para a minha vida financeira, eu estou vendo que o diabo está cirandando. Não tem nada de errado a gente reconhecer isso nessa manhã, irmãos. Porque como é que você vai mudar alguma coisa se você não reconhece? Eu tenho que reconhecer como é que está a minha vida, entender que eu preciso olhar para frente e para cima, para que Deus mude a minha história. Ei, escute uma coisa. Jesus está ali pregando, aquela mulher está lá. A Bíblia diz duas coisas: que Jesus vai olhar para ela, vai falar com ela e vai impor as mãos. Jesus usou duas coisas aqui. Ei, mulher, vem cá. E a Bíblia diz que quando ela vem, Jesus vai impor as mãos sobre ela. É engraçado porque essa mulher, ela está endemoniada. O próprio Jesus vai dizer que ela tem um demônio. E Jesus não colocava as mãos em demônios, só que ele queria libertar a vida dessa mulher. E há um ensinamento aqui que eu quero que você entenda nessa manhã, essa atitude de Jesus. Ei, mulher, vem cá. Primeira coisa, ela está lá encurvada e ela sabe que Jesus está falando com ela. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: você precisa saber que Jesus está falando com você. Por quê, irmão? Olha a condição dela. Mas ela vai entender que é com ela. Não importa a condição que você esteja. O Senhor quer falar com você e você precisa entender que Ele está falando com você. Mesmo que você não esteja vendo, você precisa entender que esta palavra que Jesus está mandando, ela é para você. Posso ouvir um amém? A primeira coisa, senão você vai sair daqui e nada aconteceu. Mesmo que você não esteja vendo, mas eu preciso entender que essa palavra é para mim. Porque quando Jesus chama ela, ela vai. E a Bíblia diz que quando ela vai, Jesus vai colocar as mãos nela. Jesus queria ensinar algo aqui, porque Jesus quer curar essa mulher, como quer curar eu e você. Mas Ele não quer só curar da enfermidade. Aqui Jesus não quer só curar o corpo dessa mulher. Ela precisa ser curada do corpo e da alma. Ela precisa ser curada dos dois. Porque tem muita gente que é curado do corpo, mas não é curado da alma. E aí não adianta nada. Eu preciso ser curado nos dois aspectos. Quando eu entendo isso, porque quando a palavra é lançada e ela ouve a palavra, tem muita gente que ouve a palavra. E a palavra do Senhor, ela de fato, ela te cura, ela te liberta. Há uma palavra de libertação. A Bíblia diz que todas as enfermidades foram levadas pelo Senhor na cruz. E quando eu entendo que essa é a palavra de Deus, toda enfermidade que está no corpo, ela vai ser banida, ela vai ser tirada. Mas só isso não basta. Eu preciso ser curado no meu interior também. Essa mulher viveu dessa maneira 18 anos. 18 anos, um monte de gente rindo dela. 18 anos ali, um monte de gente zombando dela. 18 anos envergonhada. E a Bíblia diz que agora Jesus vai tocar nela. Você acha que todo mundo tocava nessa mulher todo dia? Não, claro que não. As pessoas queriam nem saber. Era demônio, não. Ixi, está doente. Ela era uma excluída. Ela era alguém que ninguém queria nada. Mas Jesus queria muito mais do que curar do corpo. Queria curar da alma. E a Bíblia diz que Ele vai tocar nela.
Jesus quer curar você por completo. Posso ouvir um amém? Jesus está dizendo assim, ó, não é só a palavra, eu quero ter intimidade com você. Vem para mim, presta atenção, quem está comigo diga amém. Quando você chega em algum lugar, aí está ali, chegado, aí de repente alguém fala, Nalva, essa aqui é a Juliana. Qual é a sua atitude? Você vai dar a mão, você vai tocar na outra pessoa. Isso é um gesto de reconhecer o outro lado, de reconhecer a outra pessoa. Edmilson, isso aqui é o Bispo Leão. Ali. É um gesto, uma atitude de reconhecer, dar a mão, um toque. Um simples toque causa o quê? Intimidade, muito prazer. E aí eu reconheço aquele outro lado. Jesus está querendo transmitir isso para aquela mulher. Ele toca nela como sinônimo de intimidade. Bispo, o que o senhor quer dizer nessa manhã? Não basta só Deus curar o meu corpo, Ele quer também ter intimidade comigo e com você, porque talvez Ele cure você nessa manhã, mas se Ele não curar a nossa alma, se Ele não curar, porque aquela mulher, ela estava atingida, ela com certeza vivia um momento depressivo, difícil para a vida dela, porque ninguém queria saber dela, porque ninguém queria tocar nela, porque ninguém queria conversar com ela. Pois eu quero dizer algo para você nessa manhã. Se você crê, vai misturando com glória, aleluia. O Senhor quer curar o teu corpo, mas Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer ter um relacionamento com a tua vida. Mesmo que ninguém queira, Ele quer. Mesmo que ninguém fale com você, Ele fala. Mesmo que ninguém toque em você, Ele toca. Entenda isso nessa manhã. Deus está aqui para ter um relacionamento de intimidade com a sua vida. Não é só curar, Ele quer intimidade. Por quê? Porque Jesus podia chegar para aquela mulher e falar assim, ei, você aí, ó, nesse banco, seja curada. Ela seria ou não? Seria. Seria curada. Mas não era só isso. Eu preciso sentir o toque do Senhor, a proximidade de Deus. Eu preciso sentir que Deus está tão perto que Ele me toca. Não adianta nada você ser curado aqui e não sentir Deus tocando em você. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele, nessa manhã, seja curado, mas sinta também o toque do Senhor. Ei, irmão, vem para mim. Só dá para sentir o toque, só dá para tocar se estiver bem próximo. Só dá para tocar, dá para mim tocar em você? Não, a distância impede. Agora dá para você tocar nesse irmão que está do teu lado, não dá? Toca no ombro dele, diga para ele, ó, olha a proximidade sua com Deus aqui, ó. Deus está tão próximo que eu posso sentir o toque dele na minha vida. Glória, aleluia, Deus é bom. Enquanto essa mulher está tendo uma intimidade com Deus, aí vem lá, quem? Os fariseus. Tinha que ter. Senão não tem graça. Não, mas hoje é sábado. Hoje é o dia 6. Olha, vem para mim, presta atenção numa coisa. O que o senhor vai dizer? Hoje é o dia 6. Dia 6 não pode. E às vezes a gente vê tanta gente assim, ó, religioso dessa maneira. Na verdade, quando eu olho para esse versículo, eu percebo uma coisa. O chefe da sinagoga, ele estava preocupado com a mulher ser curada? Não, o que incomodava ele é que foi Jesus que curou ela. Presta atenção na passagem que você vai ver. O que incomodou ele? Que foi Jesus que curou. E não ele. E aí ele está incomodado porque também ele vai justificar que aquele dia é o dia 6. E tem tanta gente nas igrejas assim, sabia? Que nem esse aqui. Qual é a preocupação dele? Com números. Hoje as igrejas estão... Sabe, irmão? Ó, a Bíblia diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos eu vou estar. Estamos mais que 2 aqui? Aleluia. Deus está aqui? Glória. Você está preocupado com número? Irmão, se tem uma coisa que Deus não está preocupado é com número. Sabe que o Senhor estava preocupado há quanto tempo? Jesus vai ressuscitar aquele que morreu hoje, vai ressuscitar também aquele que morreu há 4 dias, lembra?
para ele tanto faz, hoje ou 4 dias, para ele não importa os números, porque talvez você entrou hoje aqui pela primeira vez, então será que eu tenho que vir quantas vezes? Ele pode curar você hoje, e ele pode levar você a um tempo de intimidade hoje. Bispo, eu estou aqui há 1 ano, 2, 10, não sei quanto, pode acontecer também na sua vida, porque Deus não está preocupado com números, Ele quer fazer. Não é tempo de igreja, não. E Ele vai justificar com números. Hoje é 6. Porque talvez aquela mulher foi na igreja no dia 1, no dia 2, no dia 3. Mas era naquele dia. Era naquele dia. Ei, vem para mim. A Bíblia diz que ela foi curada gradativamente. Aí as coisas foram acontecendo. De repente ela foi se levantando. Não. Imediatamente. O que Deus tem para você é imediato. Você pode crer que está acontecendo agora, sim ou não? De uma forma imediata? Não, mas eu estou assim há tanto tempo. Pouco importa. Deus não está preocupado com o número, quanto tempo você está assim. Se você crer, é agora. Se eu piscar, pode acontecer? Pode. Aquela mulher imaginava que aquele dia era o dia dela? Não. Talvez você imagine que nem era o seu dia. Você veio por vir, está aqui porque você ama a Deus. Mas assim, o inimigo tem, bispo, o inimigo tem atingido a minha vida, a minha casa. Eu vejo que é isso. Mas, irmão, adore a Deus, glorifique ao Senhor, porque talvez hoje seja o teu dia, o dia que Deus preparou, um dia que você saiu sem essa pretensão. A sua pretensão era só vir em mais um culto, glorificar, adorar, louvar ao Deus eterno, mas eu quero dizer para você que Ele está aqui, e Ele olha para você, e hoje é o seu dia. Você crê nisso, irmão? Quantos estão entendendo isso aqui? Deixa eu ver, irmão. Você precisa entender, para que você não seja roubado disso. Você não seja roubado. Nossa, a igreja está cheia hoje, hein? Deus vai operar. Ah, só está eu e você. Culto de quarta-feira, de oração. Está eu, você e mais um. Deus vai operar? Vai. Deus não opera só em números não, irmão. Deus opera em corações abertos. Deus não opera em quantidade. Deus opera em corações quebrantados na presença dEle, que buscam de fato para que Ele possa operar. E Jesus vai usar uma palavra difícil para esse chefe da sinagoga: hipócrita. Uma palavra pesada, né? A palavra hipócrita significa aquele que se representa como um personagem. É aquele que é o que não é. Porque ninguém consegue ser um personagem por muito tempo. Ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. E hoje em dia nós vemos pessoas que estão nessa condição até dentro da igreja. Personagens hipócritas em cima do púlpito. Me perdoe, mas é uma verdade. Hipócritas sentados nos cultos. Isso está cheio. Eu finjo ser alguém que eu não sou. Até mesmo por conta da minha condição. Porque muitas vezes a minha vida não está de mal a pior. Está quebrada, arrebentada. Mas quando alguém olha para mim e pergunta: e aí, como é que você está? Estou top do top das galáxias. Eu estou lá em cima. E em cima dos púlpitos a mesma coisa. As pessoas fingindo ser alguma coisa que não são. Sabe, irmão, a gente tem que ser a gente mesmo, da nossa forma, da nossa maneira.
talvez eu não tenha cara de pregador, nem pareça com pregador, mas eu não estou pouco preocupado com isso, irmão. Não é essa a minha preocupação. Eu quero saber se Deus tem se agradado de mim. Eu quero saber se eu tenho buscado a Deus. Eu olho para Ele, ó, eu não estou aqui para agradar plateia, palco, ninguém paga minhas contas, ninguém paga as suas contas. Sabe de uma coisa? As pessoas muitas vezes querem te criticar. As pessoas, olha, eu posso dar uma sugestão, sabe? Eu queria, não, irmão, não precisa não, guarda para você, sabe? Quem pode sugerir a minha vida é Deus, e a minha vida já tem uma sugestão, a minha bússola é a palavra do Senhor, então não precisa de mais nada. Seja você mesmo. Quer um conselho? Se fosse bom, seja você. Seja você. Da sua forma, do seu jeito. Sabe? Deus não muda você. Deus não muda você. Sabe? O que Deus faz é que você vai ter a referência do que é bom e o que não é bom. Agora o resto, irmão. Pronto. Deus vai te dar entendimento daquilo que é pecado. Não vai mudar a sua roupa. Agora eu me converti. Terno. Eu gosto de terno, irmão. Não gosto. Tem um monte de terno em casa. Gosto. Sabe? Nada contra. Sabe? Mas se eu me sinto bem na presença do Senhor assim. Aleluia. Se você se sente bem da maneira que você está. Agora eu me converti. Terno, gravata. Vou cortar o cabelo. Não posso usar barba. Agora eu me converti. Vestido. Se você se sente bem de vestido, é vestido. Se você se sente bem de calça, é calça. Sabe? Aí eu uso brinco. Você está bem de brinco? Amém. Sabe? É pecado? Não, então está tudo certo. O que Deus quer é que você leve uma vida de santidade. Quem está entendendo? Diga amém. Esse cara vai, chefe da sinagoga, vai querer pagar de santo. Não, então, porque dia 6, esse dia. E a gente vê tanta gente assim, né? Porque, irmão, seja você mesmo, do seu jeito, da sua maneira. Sabe? Só olha para Deus assim, tá bom assim, Deus? Se Deus falou, tá bom, tá bom, glória a Deus, aleluia. O importante é que a gente vai morar no céu. Quem está entendendo isso, diga amém. Você entende essa palavra nessa manhã? Guarda ela no seu coração. Jesus está querendo dizer para ele assim, então, seu boi está lá. Vai morrendo, vai dar água, vai dar comida. Jesus quis dizer para ele o quê? Ei, querido, sábado é só um número. 6 é só um número. Como outro. Como outro. Tem tanta coisa na nossa... porque não, é só mais uma coisa, irmão. Como tantas outras coisas. Eu vejo as pessoas assim, colocando... Esquece. É só mais uma coisa. Os cristãos têm essa mania. Porque só mais um. E Deus não está preocupado com o número. Está preocupado em curar. Está preocupado em sarar, em libertar. Está preocupado em buscar intimidade comigo e com você. Fique de pé. Fique de pé. Se você entendeu, fique de pé. Intimidade. Talvez seja isso que eu preciso. Eu quero orar com você nessa manhã aqui. Eu quero te dar essa oportunidade. Os pastores vão orar por você aqui. Mas sabe, talvez um dado momento da história da tua vida você perdeu a intimidade. E sabe de uma coisa, a gente às vezes está olhando só para trás. Crente de retrovisor. Antes era tão bom, antes eu fazia, antes eu conseguia, antes eu era. Mas aí, sabe, eu fui me curvando às impossibilidades, eu fui me curvando, eu perdi a potência. Que condição, essa mulher não tinha condição de fazer nada. E às vezes a história da nossa vida se resume à história dessa mulher. Porque quando eu olho para mim, bispo, eu percebo que hoje, eu já fiz tanto, mas hoje eu não tenho condições de fazer nada. Então eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Eu estou dando essa oportunidade. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Se você crê,
saia do seu lugar e venha aqui na frente, nós vamos ungir você. E esta unção vai quebrar toda a impotencialidade que estava na tua vida. Eu creio. É só para quem crê, irmão, nessa palavra. Se você quiser, pode ficar aí. Mas não, bispo, eu não quero mais. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais me curvar a isso. Eu perdi a minha potencialidade. Eu perdi a minha condição. Eu sou um crente de retrovisor. Eu só estou olhando para trás. Eu só estou olhando aquilo que eu fazia. Eu já não faço mais. Hoje eu creio. Essa palavra que o Espírito Santo está mandando para a tua vida é para quebrar isso.